Romanos capítulo 12, nós estaremos lendo a partir do versículo 1, onde ele diz: Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu queria convidá-los novamente a estarmos orando, mais uma vez buscarmos o Senhor em oração. Bondoso Deus, pedimos ao Senhor um direcionamento, Deus, para este momento, a iluminação do Teu Espírito. Pedimos, Pai, que conduza-nos conforme a Tua vontade. Conduza-nos, ó Deus, a entender esta maravilhosa vontade para as nossas vidas. E como podemos assim aplicar? Eu te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, voltamos aqui novamente a falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Chegando agora no capítulo 12, inicia-se aqui uma nova etapa desse belíssimo tratado teológico. Até o capítulo 12, Paulo estava respondendo inúmeras perguntas acerca de vários pontos doutrinários, acerca da fé, acerca dos costumes religiosos, enfim, foram muitos os assuntos abordados aqui, principalmente com relação aos costumes judaizantes, os princípios da lei, comparados com o evangelho que Paulo anunciava, que era o evangelho da graça. Então, até o capítulo 11, essa apresentação, essa exposição da visão teológica que Paulo tinha e do propósito do seu ministério. Chegando a partir do capítulo 12, onde ele já explicou toda a sua visão, já respondeu a todos os questionamentos que foram colocados, sanou as dúvidas que lá existiam acerca dos temas controversos que haviam entre graça e lei, deixando claro que o Senhor Jesus é o sentido principal do seu evangelho. Ele agora faz um apelo àqueles irmãos. Isso aqui é muito importante entendermos o contexto no qual ele vinha colocando, ele vinha expondo o evangelho, ele vinha fazendo esse relato teológico. E chegando a este capítulo, ele inicia o versículo 1, fazendo um apelo. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus. Uma súplica, um pedido, para que aqueles irmãos tivessem seus corações quebrantados para receber a mensagem que ele havia anunciado e pudessem então oferecer sacrifícios, mas não sacrifícios segundo a lei, um sacrifício vivo, que é o que o evangelho nos ensina. O apelo que é feito pelo apóstolo Paulo é que aqueles irmãos pudessem então, a partir de então, viver o evangelho, viver a mensagem do evangelho, que não vivessem mais presos aos costumes, às práticas religiosas
que não vivessem mais conforme a cultura, conforme o que ouviram falar, o que receberam de seus avós, e por aí se vai. É um apelo agora para que o sacrifício seja santo. O sacrifício não seja mais sangue de animais, mas vidas consagradas ao altar do Senhor. O Evangelho, ele convida as pessoas a se sacrificarem, a entregarem suas vidas ao Senhor. O chamado de Paulo aos Romanos é o mesmo que ecoa hoje, irmãos, na nossa igreja. A mesma necessidade que aqueles irmãos tinham, hoje nós temos. A necessidade de viver o Evangelho. A necessidade de ter vidas conduzidas pelo Evangelho. E não pelo pressuposto, e não por suposição, e não por opinião, e não por achismo, e não por convicções ou ideais próprios. Mas quando ele fala em sacrifício, ele fala exatamente a respeito disso, aonde existe uma entrega. E essa entrega, irmãos, ela deve ser nossa vida. A nossa vida, o apelo que Paulo faz: entreguem-se ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entreguem-se à obra do Evangelho. Lutem, irmãos, pelo Evangelho, pelas verdades do Evangelho. Sacrifiquem-se em favor da permanência da prática do Evangelho. Ofereçam suas vidas em favor do Evangelho. Estejam dispostos a sofrer pelo Evangelho. A grande luta da igreja, irmãos, deve ser pela pregação e pela conservação da pureza, da integridade do Evangelho. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. É para isso que Paulo faz esse apelo, para que aqueles irmãos não se iludam com as religiosidades, mas que tenham no coração o desejo de viver o Evangelho genuíno, sem máculas. E o que é que macula o Evangelho, senão os costumes humanos? Senão a opinião do homem, a vontade do homem. Não é exagero dizer que muitas vezes nós temos imaculado o Evangelho com o nosso achismo. Na minha opinião, eu acho, eu penso. O chamado do Senhor é para uma vivência simples, pura do Evangelho, aonde exigirá em cada um de nós renúncia e sacrifício. Que isso seja oferecido a Deus como algo agradável, algo santo e agradável. Agora, como é que eu faço isso de forma santa? Isso
características da santidade. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui a vocês agora. Muitas vezes pensamos que a santidade é caracterizada principalmente por uma vida imaculada. Quanto menos pecado, mais santo serei. Mas uma das principais características de santidade é a capacidade que cada um deve ter de renunciar a própria vida em favor do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, amém? E o segundo mandamento? Ao próximo como a ti mesmo. Eu posso ter todas as características santas, vida irrepreensível, conduta irrepreensível, mas se eu não estiver disposto a renunciar a minha vida pelo irmão, se eu não estiver disposto a abrir mão da minha vida pelo próximo, tudo que eu fiz foi inútil, porque não tinha amor. Eram apenas ações egoístas, aonde tinha uma única finalidade: satisfazer o meu próprio ego dentro do meu padrão de santidade. Então eu lutava para alcançar o meu padrão, e nem sempre Deus quer que você alcance o seu padrão, porque o padrão é o do Evangelho. E o Evangelho determina que não existe razão para o homem, e que todos devem renunciar a si mesmo em favor do próximo. Quando existe esse sacrifício de renúncia, isso se torna santo e agradável a Deus. Quando você faz isso, para que você seja bom, você já perdeu o seu galardão. O maior sacrifício é o sacrifício de uma renúncia intencional. Abrir mão intencionalmente do que pensa, do que você acha, do que você acredita, do que você ouviu, do que você aprendeu, em favor de unicamente a glória do nome do Senhor Jesus. E quando nós nos submetemos uns aos outros, o nome do Senhor é engrandecido. Mas aonde existe orgulho e soberba, aonde existe vaidade, ali precede a queda. O orgulho precede a queda. 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não vivam de acordo com o que vocês aprenderam. Não vivam de acordo com o que vocês pensam. Não vivam de acordo com o que o mundo fala. Tratando-se de um contexto de congregação, de igreja. Qual é o maior objetivo de toda a igreja? Quando se fala de igreja, aqui na terra, de salvação, aqui na terra, qual é o maior objetivo que nós temos como igreja? Crescer, não é isso? Crescer. O nosso maior objetivo é crescer. Igrejas cheias, quanto mais gente, melhor. Só que esse é o padrão de quem é que ensina esse padrão. Esse padrão ele é ensinado pelo mundo.
Pastor, você está dizendo que nós não devemos querer que a igreja cresça? Devemos. O que nós não devemos é seguir o padrão do mundo. O padrão do mundo é o crescimento da igreja. E o padrão de Deus, pregação do Evangelho, vivência do Evangelho, prática do Evangelho. Entenderam? Quando eu me preocupo muito com o crescimento numérico, eu esqueço de viver a essência do Evangelho. Então eu posso muito bem ter grandes números sem estar vivendo aquilo que realmente agrada a Deus, que é relações voltadas com o propósito principal de pregação e vivência do Evangelho. É claro que eu quero que a igreja cresça, mas a minha vontade, irmãos, e o meu desejo e a minha oração é que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que cresça uma igreja sólida, uma igreja segura, uma igreja sadia. Outra coisa que ouvimos falar muito, uma igreja sadia é uma igreja que tem departamentos ativos. Me diga na Bíblia onde é que tem isso. Onde é na Bíblia que tem MCM? Onde é que tem união de homens? Onde é que tem grupo de jovens? Onde é que tem departamento infantil? Não tem padrões do mundo. São bons, excelentes. Excelentes. Mas nós não podemos viver em função disso. Está entendendo? Se eu começo a viver em função disso, dividimos a igreja em vários grupos. Aí é o grupo de mulheres, é o grupo de homens, é o grupo de jovens, é o grupo de crianças. Quando na verdade a igreja ela é um só corpo. Não existe grupos. Repito para vocês, pastor, e agora, pastor? Vamos acabar com tudo de maneira nenhuma. O que nós devemos mudar, irmãos, é a nossa mentalidade acerca do que existe no mundo. Para que a gente não pegue as coisas do mundo e coloque como sendo um padrão essencial da igreja. Como se a igreja vivesse em função dos formatos do mundo. O que sustenta a igreja é o Evangelho. É a vivência do Evangelho. O apelo que Paulo faz é exatamente esse. Aonde cada um se sacrifique em função do outro, não aceitando os padrões que existem no mundo, mas transformando, não é isso? Não é isso que diz aqui? Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela revelação da nossa mente. Agora aqui vem algo muito interessante. O que é que está alimentando a nossa mente? O que é que está alimentando o nosso entendimento? No contexto aqui de Romanos, Paulo diz, olha, o que vocês aprenderam agora a respeito da graça de Jesus, a respeito do Evangelho, deve ser motivador da transformação da vida de vocês. Não vivam mais como o restante do mundo, presos a costumes religiosos, práticas de leis, condutas de homens, costumes de homens, mas transformem-se
pelo entendimento que vocês têm do Evangelho. E são várias e várias passagens na Bíblia onde o cristão é chamado para ser cristão. Você entendeu isso, irmão? Várias e várias vezes na Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo, ele chama os cristãos a serem cristãos. Quando ele diz despojai-vos, pois, do velho homem e revista-se do novo homem. Ele está dizendo o quê? Vocês são nova criatura. Então vivam com novidade de vida. Jesus fez de vocês novas criaturas. Então, irmãos, vivam um novo. Mas o que é o novo? Eu não vou mais para a festa, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu vou usar roupas de crente agora, eu vou começar a ir para a igreja. É isso, novo? É essa mudança que o Evangelho determina? Claro que não. Porque fazer isso qualquer um faz. Mas viver o novo é quebrantar o seu coração diante de Jesus. Viver o novo é seguir o exemplo de Cristo. Em que sentido? No amor, no perdão, na misericórdia, na graça, na santidade. Mas essas mudanças, elas irão ser provenientes mediante o entendimento do Evangelho. Não mediante o entendimento. Certa vez eu conversando com um irmão, e ele disse para mim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, não tenha raiva não. Para mim, o homem só é crente se ele tiver um paletó. Se ele não tiver de paletó, para mim ele não é crente. Tá certo, irmão. Com esse nível de opinião, desculpa. Ele deixou bem claro, para mim, então para ele eu creio. Mas fica claro o seguinte: esse irmão não estava vivendo um novo. Ele continuava vivendo os costumes que ele aprendeu. Ele continuava vivendo as práticas que ele aprendeu. Viver o novo é viver o Evangelho. Viver o novo é renunciar ao mundo com seus costumes e voltarmos para a essência da palavra de Deus. Vivendo, anunciando e pregando aquilo que Jesus ensinou. Sendo fiel à palavra. Sendo obediente às Escrituras. Não aceitando. Não se acomodando com a renovação externa, com a renovação do mundo. Porque nós temos uma base, queridos. Nós temos uma essência que não deve ser contaminada pelo que o mundo oferece, pelo liberalismo. Também não falo aqui em sermos legalistas. O Evangelho, ele não fala nem a lei nem a quem. Ele fala de você ser fiel à palavra.
e obedecer a palavra. Somente isso. E isso nós fazemos pela renovação do nosso entendimento. E ele continua um pouquinho mais dizendo: para que sejamos capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que sejamos capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu perguntei isso aqui uma vez para a igreja, eu queria perguntar agora de novo. E quando, se você saindo daqui, alguém parasse você ali na rua, ou na calçada quando você estiver chegando em casa, e perguntasse: "Você também não, né? Da igreja." "Ah, tu é crente, né?" "Sou, graças a Deus, em nome de Jesus." Amém. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém, irmão? Amém. Alguém discorda disso? Por que você é crente? Por que você é crente? Vai responder um pouquinho, agora que é 8h05, né? Eu já estou terminando. Já acabou até a água agora. Por que você é crente? Pode dizer? Diga. Pela promessa da salvação. Pela promessa da salvação. Não, pela salvação. Não viver para este jovem, mas Eu estou perguntando por que você é crente. tem que ser. Não, é. Por que você é crente? Porque o meu alvo é a salvação. Certo. Por que você é crente? Porque creio. Eu creio, sim. Mas é isso, Paulo. Por que você serve a esse Deus? Sim. Certo. Agora eu pergunto uma coisa a vocês. Se vocês estivessem do outro lado, vocês queriam ser crentes por essa resposta que vocês estão dando? Essa resposta que vocês estão dando, ela seria o suficiente para convencer alguém ou constranger alguém? Mas salvação, como assim? Salvação? Salvação de quê? Por que você ainda continua sendo crente até hoje? Por que você ainda continua sendo crente? Sem Jesus não dá para viver, não dá. Tá perto. Se o inferno não fosse uma pessoa simplesmente, porque servir a Deus não é pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já fez por nós. Então eu sigo ao Senhor hoje pelo amor que eu tenho por Ele. Eu aprendi a amar a Jesus, porque Ele me amou comigo. Então hoje eu sou crente porque eu amo a Cristo. Fala comigo, eu amo a Cristo. E eu sigo a Ele, não pela salvação que Ele me dá, mas já pelo que Ele já fez por mim, mesmo sem eu merecer. A salvação é só mais um benefício, uma dádiva. Mas o que Ele fez por mim já, o fato de me conceder a vida, o fato de me abençoar, o fato de sempre estar comigo, já é o suficiente para me servir. E esse é o indicador que a salvação ela vem já como o maior presente, a maior dádiva. Mas só o fato que Ele já fez, já é o suficiente para
Entenderam? Gente, eu estou falando de uma coisa bem simples. Eu ainda estou achando um negócio vago. Veja bem. Ok. Eu pedi aqui a ajuda aqui da mídia para fazer uma pesquisa rápida. As coisas do mundo, nós não podemos nos moldar todo mundo. Mas isso pode, tá? A Bíblia diz para que possamos experimentar e comprovar. Quando ela fala comprovar o quê? Diga aí. Afirmar de modo absoluto a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto a vocês, essas respostas que vocês deram aqui, afirma de modo absoluto que você conhece a vontade de Deus? Que você é uma testemunha da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que Deus fez pela sua vida coisas que você nunca imaginou? Ei, deixa eu dizer um negócio para vocês. Sério. De verdade. Sabe as pessoas que estão lá no mundo? Elas não sabem que vão para o inferno. Uma Deus. Uma Deus. Não, sai. Só você estava falando do pai, vamos lá. Está com quantos anos de crente, irmão? 3. E outubro, ok. Então, foi em 2023 que a irmã entregou sua vida. Em janeiro de 2023, a irmã sabia que ia para o inferno se morresse naquele dia? Você tinha convicção de que ia para o inferno? Eu não sei que eu estava no meu ia ter salvação. Era mesmo. Se eu não aceitasse Jesus, não declarasse, eu não sei. Então eu falei no primeiro. Hã? Ah, evangelizado, errei o alvo. Eu já desde a minha forma. Mas como é que tu sabe que o inferno ainda teve coragem de ficar tudo dentro? Tem um monte de gente lá fora que sabe também, mas fica se amarrando. Misericórdia. Rapaz, eu sou bem sincero com você, uma coisa que eu vou dizer aqui. Não, é sério. Eu acho que a pessoa, ela tem uma noção. Ela não tem certeza, não. Se ela tiver certeza, ela vive. Mas entende. Sabe? Mas entende. A certeza do que o jeito dado não sem Jesus, sem declarar que você não teria é a salvação. A salvação. A salvação. Muito bom. Rapaz, eu falo por mim. Eu não tinha não. Você queria ver uma briga grande, era se alguém dissesse que eu ia para o inferno, só porque eu não era crente. Você está doido? Pastor, e não vai ter que estudar em casa. Olha, Eu trabalho. Eu muito trabalho. Peguei a pessoa errada para a história. Mas irmão, entenda aquilo que eu falo aqui para vocês, presta atenção. Vamos lá. Na maioria das vezes, volta aqui, gente, por favor. A maioria das pessoas, elas precisam ter uma comprovação daquilo que nós estamos falando. Não é só você provar,
é você comprovar. É o que para comprovar? É o que? Absoluta. Certeza absoluta? Certeza absoluta. E quando nós estamos falando de algo bem mais seguro e evidente. Muitas vezes nós temos dificuldades para testemunhar e para anunciar o Evangelho, porque nos falta ainda a vivência prática do Evangelho. Então acabamos fundamentando muito, irmãos, a nossa fé naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nós temos visto de experiências dos outros. O chamado do Senhor para viver a essência do Evangelho é chamado você também para viver uma experiência renovadora e inovadora com Deus. É chamado para você viver algo com Deus que está fora de um padrão humano. E é exatamente isso que nós precisamos comprovar para as pessoas. Exemplos, para que o exemplo ele não vai muito longe. Tem família, está aí, né? Está ali com a gente, que até contou o testemunho aqui. George e Letícia com a menina a Lívia, a Glória, são testemunhos vivos que têm uma comprovação absoluta e incontestável da ação de Deus. E isso, irmãos, associada ao Evangelho, traz uma veracidade que, por mais incrédulo que seja a pessoa, ela não vai ter como negar, porque ela está vendo. E assim como ela Raimundo e irmã Fabrício viveram com o Benjamin, George e Letícia, Renato Giovanni viveram com a Glória e com a Olívia. Todos nós temos uma experiência com Deus, temos uma intimidade com Deus, que é a vivência do Evangelho. E essa comprovação, ela vai respaldar a nossa fé. Por exemplo, quando alguém pergunta por que você continua sendo crente, se alguém perguntar para George e Letícia, pois e vocês, por que vocês ainda continuam sendo crentes? Ah, porque Jesus me salvou. Cara, vocês têm muito mais a contar. Aquelas noites que vocês estavam orando e chorando e Ele respondeu. Aquelas aonde médicos diziam que não e Deus foi lá e disse que sim. Aonde o mundo apontava para um lado e Deus foi lá e apontou para o outro. Temos o caso aqui da irmã do Vinho, da irmã de Ivan. Não podiam ter filhos. E Deus foi lá e fez o contrário. É disso, irmãos, que nós estamos falando, de vivência, de evangelho, de testemunho do agir poderoso de Deus na vida de cada um. Não se conforme com as práticas do mundo. Até na pregação do Evangelho nós temos bitolados as coisas do mundo. Veja o apóstolo Paulo, quando ele prega o Evangelho, falando para as igrejas, ele usa a sua vida, as suas experiências, os seus sofrimentos como exemplo, como testemunho para anunciar o poder de Deus. Até as suas fraquezas, irmão, são manifestação da glória de Deus. E isso nós estamos falando de você comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É você ser uma testemunha viva do que você está dizendo. Você não está dizendo, irmão, está falando do que ouviu, mas do que viveu, irmão.
Não tem nada mais vago do que você falar apenas do que você ouviu. Da mesma forma que não existe nada mais poderoso e incontestável do que você falar, do que você viveu. Porque aquilo que você viveu agora lhe é respaldo, é uma certeza, comprovação absoluta da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É algo que você vai dizer: eu não tenho como, eu não posso deixar de adorar esse Deus. Imaginou alguém perguntar: eu não vou copiar não, mas veio agora. Eu estava pensando que era para dizer, veio agora. E se alguém perguntar, eu acho que eu falei aqui com os irmãos, eu contei aqui na outra semana, da pergunta que o pastor Dias me fez: foi aqui ou foi aqui em Xeré? Eu não sei. Hã? Foi aqui? Não sei. Se eu contei, eu vou contar de novo. Lembra do pastor Jeff, né, que veio para cá? Americano? Quando ele desceu do carro lá em casa, que a gente fez lá uma janta para ir lá, uma recepção, na hora que ele desceu do carro, e eu fui recebê-lo, ele olhou para mim e disse: você é o pastor, né? Eu disse: sou eu. E ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. E mais surpresa eu fiquei com a minha resposta. Ele perguntou: por que você é pastor? Sem pensar, eu respondi: porque eu não tenho escolha. Depois eu fiquei pensando: que resposta é essa? E bom que disse: boa resposta, gostei. E seguiu. E seguiu. Mas depois eu fiquei pensando sobre isso. Então ele deu. Aí ele disse o quê? Boa resposta, gostei. Só que foi uma resposta de impulso. Imaginou alguém perguntar para você isso: por que você é crente? E você responder: porque eu não posso deixar de servir a Deus. Eu não posso deixar de servir a Deus. Quando você disser isso, sabe o que é que você vai causar na pessoa? A primeira coisa: como assim? Por quê? Entendeu? Agora, se você diz: não, pela salvação. É lógico. Nossa, não, entendi. É o nosso objetivo. Mas entenda que nós estamos assim. A resposta não vai ser só essa. Ah, bom. Jamais você vai escolher só uma coisa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas entenda do que nós falamos de uma necessidade de profundidade. Porque eu não posso deixar de servir a Ele. Por que eu não posso deixar de servir a Ele? Aí você conta seu testemunho. E você diz por quê? Porque você experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não só provou, mas também está comprovando perante todos isso. Isso, gente, é viver o Evangelho. Isso é viver a essência do Evangelho. Mais uma só forma para nos finalizar. Só mais uma. Cuidado. Muito cuidado. Se eu sou crente para ser salvo, eu posso estar tendo ação egoísta. Porque nós não fomos chamados para ser salvos. Nós somos chamados para servir e testemunhar. A salvação é a graça de Deus pela nossa obediência
pela nossa fidelidade, pela nossa rendição, pela nossa devoção, pela nossa adoração. Entendeu? Se eu penso apenas na salvação, então eu acabo tendo ações que não é para Deus, é para mim, porque a minha preocupação é a salvação. A minha salvação está garantida no Senhor. Então a minha preocupação maior agora é glorificar o nome dele, testemunhar o Evangelho, anunciar as suas boas novas, falar das suas virtudes, anunciar a grandeza dele. Eu já estou salvo. Eu não estou fazendo. A minha salvação não é nada do que eu faço. A minha salvação é de graça. Minha salvação é de graça. Por que tu é crente? Porque eu sou um salvo. E eu devo a minha vida ao Senhor. E eu preciso servir a Ele até o meu último suspiro de vida. Melhorou? Melhorou? Melhorou assim. Porque eu sou um salvo, não pela salvação. Amém. Entendeu? Muito bem. A sua salvação está lá também. Então, queridos, glorificar o nome de Deus, anunciar o nome do Senhor. Espero provar e comprovar a boa vontade do Senhor, ser testemunhas do Evangelho do Senhor. É o que nós seremos, se não formos moldados pelo mundo. Mas se formos moldados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Não permite que o mundo domine sua mente e seus corações, mas deixe que a graça do Senhor Jesus transborde através da sua vida, do seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe.